bom dia. São 9h30, vamos começar a nossa reunião de Câmara, abrindo para isso o período antes da ordem do dia, para a qual aceito inscrições. Sr. Vereador João Rodrigues dos Santos, faça favor. Olá, muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, staff e público aqui presente. Eu, na última reunião, falei sobre o portal base e dos contratos que não estavam a ser introduzidos pela Junta de Freguesia de Alcabidez, e isso foi no dia 24 de abril. No dia 26 de abril parece que resultou este alerta, foi apenas um alerta. No dia 26 de abril foram colocados 120 mil euros em adjudicações diretas e 35 mil em consultas prévias. Portanto, parece-me que agora está a ser regularizada esta situação. Infelizmente que na Junta de Freguesia de São Domingos de Rana, refiro-me ao mandato anterior, o Partido Socialista não incluiu um único contrato público naquele portal, portanto, a contrário do atual Presidente da Junta, que tem sido exemplar nessa matéria, e infelizmente agora o Partido Socialista também já não pode ir lá introduzir nada, a não ser que chame os serviços secretos para irem lá buscar o computador do senhor Presidente da Junta para depois introduzirem. Portanto, era esta nota que eu queria dizer. Em relação, depois queria falar em relação aqui às contas do Grupo Esportivo de Carcavelos, que houve a Assembleia Geral e eles fizeram aqui, eu tenho aqui o relatório de contas daquela associação, e eu estive a comparar os valores do relatório de contas da Câmara Municipal de Cascais, portanto o dinheiro que saiu em 2022 e o dinheiro que entrou e que está aqui, ou que deveria estar aqui neste relatório de contas, e não consegui encontrar. Portanto eu vou entregar ao Sr. Vereador do Desporto este relatório de contas e pedia que analisasse melhor, ou para ver se há aqui algum problema, porque eu fico aqui com algumas dúvidas se quando as associações enviam para cá os relatórios e contas, se eles são efetivamente lidos e analisados. E eu não vejo aqui uma correspondência entre os valores da Câmara e os valores do clube. Muito obrigado. Sr. Vereador Luís Reis. Muito obrigado, bom dia a todos. Sr. Presidente, no seguimento da última reunião de Câmara, onde fiz uma intervenção sobre o cartão mais solidário, o Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes ficou de desenvolver um conjunto de diligências próximo das juntas de freguesia relativamente à disponibilização deste cartão. Eu tive a oportunidade de assistir à Assembleia de Freguesia de Alcabidez, que decorreu 2 dias depois da nossa reunião de Câmara, e o Sr. Presidente de Junta também interpelado sobre esta matéria. Acabou por dizer que não tinha já cartões relativamente ao primeiro programa, que estava à espera de cartões relativamente ao segundo programa, e isso colide com aquilo que o Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes tinha dito aqui, que havia disponibilidade ainda do primeiro programa, embora o segundo programa já estivesse a arrancar, e importa saber se fez estas diligências, que respostas é que lhe deram, porque as respostas das diversas juntas de freguesia foram diferentes. Se umas disseram que o programa inicial já tinha acabado, outras disseram que estavam à espera de cartões ainda do primeiro programa, outras disseram que estavam à espera já do segundo. Portanto, como há informações dispares em cada uma das freguesias, era importante assegurar, porque sabemos que existem fregueses, infelizmente, a inscrever-se e a ficar numa situação de lista de espera, e importa assegurar que estas pessoas têm o apoio necessário neste momento particularmente difícil. Muito obrigado. Sra. Vereadora Alexandra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Sr. Presidente, no mandato anterior era ainda vereadora a arquiteta Filipa Roseta. A Sra. Vereadora, na altura, teve a oportunidade de apresentar, em algum momento, um plano de requalificação do Largo de Alcabidez, que estaria associado a uma outra obra contígua entre a Rua de Cascais e a Rua da Carangaja. O defeito é meu, mas eu estou a ouvir melhor, mas mesmo assim não estou a ouvir muito bem.
Muito Se puder bem. falar mais junto ao microfone, agradecia. Muito bem. Dizia eu então que no mandato anterior, portanto era vereadora ainda a arquiteta Filipa Roseta, a senhora vereadora teve a oportunidade de nos apresentar um plano de requalificação do Largo de Alcabidez e que estava associado a uma obra também ali de uma infraestrutura de serviços ali entre a Rua da Carangueja e a Rua de Cascais. Recentemente foram ali identificadas algumas movimentações nesses terrenos. Quando consultamos o Geocascais também continua a lá estar a informação de um pedido relativamente a essa superfície comercial e, portanto, aquilo que gostaríamos de lhe pedir é um ponto de situação sobre esta requalificação do Largo de Alcabidez e sobre esta superfície comercial, porque têm circulado também algumas notícias de que o projeto poderia ter caído e que estaria em causa uma nova rua que liga a Rua de Cascais à Rua da Carangueja. Ora, como nós não conseguimos ainda identificar essa pretensão em nenhum documento estratégico no Geocascais, condicionamentos urbanísticos, etc., gostaríamos de compreender, uma vez que também já passou muito tempo, qual é o ponto dessa situação e, sobretudo, da requalificação do Largo de Alcabidez, que está cada vez mais degradado e com uma falta de estacionamento que todos conhecemos e que certamente também corrobora. Muito obrigada. Muito obrigado. Penso que as duas questões, quer do Sr. Vereador Luís Reis, quer da Sra. Vereadora Alexandra Domingos, o vereador Nuno Piteira Lopes poderá responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Relativamente à primeira questão dos cartões, vou falar de factos. Relativamente à primeira edição, ainda existem cartões disponíveis para atribuir às famílias até serem esgotados. De facto, na Junta de Alcabidez já tinham sido esgotados e estão a ser reafetados cartões que ainda existem em Carcavelos Parede, em São Domingos de Rana e em Cascais de Estoril, de modo a colmatar o que esgotou em Alcabidez, para esgotar todos os cartões da primeira edição. Relativamente à segunda edição, da última vez que falámos, julgo que transmiti que estava a aguardar o visto do Tribunal de Contas. Esse visto já foi dado pelo Tribunal de Contas e, portanto, muito em breve, assim que a Jerónimo Martins, que foi a entidade vencedora do concurso, pagar os emolumentos ao Tribunal de Contas, o contrato fica em vigor e iniciaremos a nova distribuição dos cartões. Relativamente ao Largo de Alcabidez, o de Alvide já vai ser arranjado também. O de Alcabidez, tudo o que a senhora vereadora transmitiu está correto, são factos também. O que acontece é que o privado que tinha licenciado um projeto para uma superfície comercial naquele local e que previa dessa superfície comercial estava anexo ou como apêndice não só a requalificação do largo, mas também, como certamente se recordará, um piso de estacionamento que seria entregue ao município para dar resposta a toda aquela zona de restauração que existe ali em Alcabidez. A superfície comercial abandonou o projeto. Aquilo era um projeto de um privado, investidor, que ia construir e ia arrendar a uma superfície comercial. A superfície comercial abandonou o projeto. Eu já reuni com o promotor e aquilo que está em cima da mesa e que está do lado do privado, para nos ser apresentado, é a possibilidade de transformar aquela zona comercial, que iria ali existir, em habitação, com algumas garantias que serão dadas depois ao município, quer no que diz respeito ao preço, se for para venda, ou para a possibilidade de existir um contrato de arrendamento para essas habitações que possam ser construídas com o próprio município, para um programa de habitação jovem ou para qualquer outro programa de habitação que está a ser desenvolvido pelo Sr. Presidente. Sempre com os pressupostos de que a cave de estacionamento para ser entregue ao município terá de ser mantida e que a requalificação do largo terá que ser garantida também no âmbito desse projeto. A movimentação de terras que está lá a ser feita também é um facto. Quem está a fazer essa movimentação de terras é a Cascais Próxima, com autorização do proprietário, para que, no entretanto, entre há projeto, não há projeto, licencia projeto, não licencia projeto, ou qual o projeto a licenciar, o proprietário autorizou que a Cascais Próxima pusesse lá a Tuvenã para que possa servir de estacionamento gratuito para
os moradores de Cascais ou para quem visita Cascais, enquanto não é de facto lá desenvolvido um projeto, em vez do terreno estar fechado como estava ao abandono. Muito obrigado. Em relação a esta última questão, eu desconhecia que tinha deixado de cair o projeto anterior e que estava a querer alterá-lo para a habitação. Eu, só dizer ao Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes, gostava depois de ver isso, porque isso já lhe foi negado, nomeadamente por mim, enquanto tinha responsabilidade no urbanismo, já lhe foi negada essa possibilidade. Além do mais, tem lá uma outra situação, que é aquele edifício também no Largo de Alcabidez, que está completamente deteriorado e que não há solução para aquilo. Portanto, das informações que surgem, é de que, se o promotor ainda é o mesmo, que teve problemas de liquidez, para não estar a dizer que estava falido, e, portanto, tenho algumas dúvidas sobre essas mesmas soluções. Força. Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, o promotor já não é o mesmo. O ativo foi transacionado para um fundo imobiliário e foi adquirido a um fundo imobiliário por um outro privado que nada tem a ver com os anteriores. O segundo edifício que o Sr. Presidente está a falar, julgo que era o antigo Tirano, será esse, que é o que está fechado e empardado. Era de um privado em Cascais que faleceu e está com problemas com os herdeiros e, apesar de haver interessados que já vieram à Câmara saber o que é que podem ou não fazer naquele edifício, os herdeiros ainda não se entenderam para poder alienar o imóvel. Então, em relação a esse imóvel, eu acho que é dar ao nosso Departamento de Património para se avançar com o processo de expropriação, porque aquilo, inclusive, tem problemas de saúde pública que não se podem continuar a arrastar e já foram dadas todas as oportunidades de resolução. E, portanto, é de avançar com o processo de expropriação, que porventura vai resolver também parte do problema do próprio Largo de Alcabidez, o que não criará uma necessidade de ir buscar a resolução, pelo menos em parte, ao tal terreno onde estava a grande superfície. Gostava só, agora formalmente e publicamente, dar os parabéns ao Sr. Vereador Alexandre Faria pelo aniversário de hoje. Todos os aniversários são importantes, mas há uns que são mais importantes que outros, nomeadamente aqueles que são números redondos e que têm a ver com centenários ou meios centenários, isso para não estar a expor o Sr. Vereador qual é que é a idade que hoje comemora. Mas, de qualquer dos modos, desejar-lhe muito saúde, acima de tudo, e muito sucesso pessoal e profissional, e que comemore muitos e bons e que a gente vá vendo, também é bom sinal, é sinal que estamos vivos. Queria também só pedir aos seus vereadores, nós na reunião passada, penso que foi na reunião passada, aprovámos um novo regulamento de atribuição de medalhas, que teve suspenso durante 9 anos, ou 8 anos pelo menos, ou seja, quando foi os 650, considerei na altura, os 650 anos do município, considerei na altura que não se justificava estar a atribuir medalhas, porque era uma data muito simbólica, e o que é certo é que depois daí nunca mais se fez atribuição de medalhas, até porque também considerei que na altura era difícil encontrar alguém que não tivesse uma medalha atribuída. Portanto, ficámos estes 8, 9 anos sem fazer essa atribuição. A ideia é este ano voltarmos a fazê-lo, pelo que, com alguma parcimónia, se os seus vereadores tiverem alguma sugestão de manifesta relevância na atribuição dessas medalhas, o que vos ia pedir era que me fizessem chegar essa proposta, formal ou informalmente, depois conversaremos, até porque elas virão depois aqui a reunião de Câmara ser votadas e não convém que haja algum ato, neste caso, de agravo em relação a qualquer nome que possa vir aqui. E dito isto já é a experiência dos 60, dito isto, passamos à nossa agenda, em que começamos pela aprovação da ata número 11, de 26 de abril. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Passamos agora ao plano e orçamento, com a 7ª alteração das grandes opções do plano e a 7ª alteração do orçamento 23-27. Não havendo intervenções, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria, com 3 votos contra do Partido Socialista e 1 voto contra do Partido Chega. Tesouraria com um subponto também,
Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Passamos agora à gestão patrimonial, com 4 subpontos. Coloco os 4 à discussão e depois votaremos após a discussão, mas pelos vistos não há nenhum pedido de intervenção, não há discussão. Pergunto se podemos votar todos em conjunto. Tenho a concordância dos partidos. Vamos então votar todos em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passemos à contratação pública com um subponto, que coloco também a discussão, não havendo intervenções, e só deixar aqui este meu registro de agrado, finalmente, de se avançar com o Centro de Dia de Matos Cheirinhos, que era uma coisa, é daqueles processos que nós, por muita vontade que tínhamos em fazê-los, demora muito mais tempo do que aquilo que é a nossa vontade. Mas passo à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos agora às coletividades com um subponto, que coloco também a discussão. O Sr. Vereador João Rodrigues dos Santos, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Estamos novamente aqui à volta com os relatórios e contas das associações. Este ano são dados mais de 250 mil euros para as marchas populares. O ano passado foram dados 150 mil euros. Portanto, eu aqui até fiz um quadro comparativo e vejo aqui que das entidades que foram apoiadas o ano passado e este ano, portanto, sem incluir as 3 novas entidades que foram incluídas este ano, que é os moradores da Atruzela, a Marcha Infantil, o GIPA e os Bombeiros de Alcabidez, e sem incluir também o APA-CDM de Lisboa, que saiu, que foi apoiado o ano passado e este ano não foi apoiado. Portanto, temos aqui uma alteração de valor de 150 mil euros do ano passado para 219 mil euros este ano. A minha primeira pergunta é porquê este reforço de dotação para estas entidades, se o ano passado não chegou o dinheiro. Depois, em relação a estas entidades, também tenho aqui verifiquei que de todas elas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 não tem, eu não consegui aceder ao seu relatório e contas, à exceção da CERSICA e da Sociedade Musical e Esportiva Alvidense, que esses sim tive acesso. Eu sei que estas 14, muitas já tiveram relatório e contas aprovado, portanto não se trata aqui da inexistência do relatório e contas, provavelmente eles não foram ainda enviados para a Câmara Municipal de Cascais, mas eu gostaria de saber se essa matéria está efetivamente controlada. E gostaria depois de receber os relatórios e contas destas associações assim que estivessem disponibilizados. Depois, aquele relatório de contas que eu consegui analisar em maior pormenor, que foi da Sociedade Musical e Esportiva Alvidense, verifiquei que, face ao relatório da Câmara Municipal de Cascais de 2021, confrontando com o seu relatório desta associação também de 2021, as contas batem todas corretas, foram apoiados pela Câmara com 26.976 euros. No entanto, no relatório deste ano, eles reportam um apoio da Câmara de 50.799 euros e 93 cêntimos, quando, na realidade, a Câmara apoiou em 60.299 euros e 93 cêntimos, portanto faltam aqui 9.500 euros no relatório e contas desta associação, e eu fui depois consultar o meu programa, o SICAP, e identifiquei que estes 9.500 euros dizem respeito ao apoio das marchas populares para 2021. Portanto, o apoio que foi dado a esta associação o ano passado, isto fica já aqui, esta informação. E, portanto, era isto que eu tinha a dizer em relação a este ponto. Muito obrigado. Sra. Vereadora Joana Balsemão. Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Agradeço a sua questão,
Vamos mandar-lhe um documento que explicará o diferencial. A primeira base desse diferencial prende-se com o aumento de preços que acontece todos os anos, mas também com o facto de este ano termos optado por fazer uma espécie de outsourcing. Alimentação, transportes, que antes era a Câmara a tratar por outras vias, este ano oferecemos essa verba às coletividades, sendo certo que isto é o valor máximo e, como verá na linha K, o pagamento é efetuado após a validação da execução e cumprimento. Portanto, é muito pouco provável que esta verba seja toda executada, tem que estar cabimentada para dar esta flexibilidade, consoante os preços de mercado, nomeadamente no tema dos transportes, o diferencial é muitíssimo significativo. Portanto, com todo o gosto, entregaremos um relatório no final das marchas populares, com base em tudo o que foi executado. Queria também salientar duas coisas. Esta é uma proposta que vem à reunião de Câmara completamente transparente e que elenca todas as subalíneas de apoio com toda a transparência. E é assim que nós trabalhamos com as coletividades, que são as associações culturais e recreativas de Cascais. Temos um regulamento que já vigora há quase 10 anos, que está agora a ser revisto, que foi construído com as coletividades, sempre, e nós reunimos anualmente em plenário e entregamos uma folha Excel A3, depois obviamente também é entregue digitalmente, e todas as contas que estão associadas a esse regulamento, todas as verbas que a Câmara fornece a cada coletividade, de acordo com cada pilar do regulamento, estão explicitamente, preto e branco, escritas. Portanto, cada coletividade sabe o que é que a outra recebeu, sob qual pilar e porquê. Porquê? Porque os critérios foram definidos com as coletividades, seja para os projetos especiais, como é o caso das marchas ou do Carnaval, como para a atividade regular, que compreende outras coisas como aquisição de materiais, como fardamentos, como instrumentos e por aí fora. Temos também, podem encontrar no sublink da Câmara Participa Cascais toda a informação sobre as atividades, sobre os financiamentos. Em relação às 14 coletividades que referiu, cujo relatório de contas não encontra, depois diga-me quais são. Naturalmente, nós só há subsidiação a quem apresenta o relatório e contas e, portanto, há, como disse, um momento no ano, que eu agora não sei qual é, em que esse relatório de contas tem que ser apresentado, mas este é um exercício anual, portanto, esses relatórios e contas existem. Diga-nos, só favor, o que é que lhe faz mais falta também em relação ao Alvidense. E, portanto, fica o nosso compromisso de fornecer mais informação sobre o Alvidense, sobre a prestação de contas das marchas e em relação a essas 14 entidades que referiu que ainda não apresentaram o relatório. Muito obrigado. Só dar conta do seguinte. Nós não pagamos nada sem a entrega dos relatórios e contas. Mas estamos a falar do ato de pagamento, não estamos a falar do ato de aprovação das propostas. Portanto, admito que seja esta discrepância, até porque as contas tinham que ser aprovadas até final do mês de abril e estamos no princípio do mês de maio e pode haver aqui algum display de tempo entre o final do mês e o dia 8, que é o dia de hoje, ou o dia 9, que é o dia de hoje, e portanto essa pode ser uma justificação. Agora, eu não tenho que confiar num qualquer sistema que o Sr. Vereador utiliza para a sua ferramenta de trabalho, não é? Até porque esse sistema não está certificado por ninguém, aí sim, não está certificado por ninguém, não sei se cumpre ou não cumpre as normas legais de contabilidade e, portanto, o Sr. Vereador irá compreender que não é isso que me pode fazer aferir do cumprimento ou não cumprimento do próprio sistema. Por outro lado, também, nós temos aqui serviços próprios que fazem essa verificação. Não ficará bem, é com base num sistema que não está certificado por ninguém, dizer que num determinado clube faltam 9.000 euros, porque estas reuniões são gravadas, fica a suspeição no ar e, porventura, de quase certeza, enfim, não posso dizer porque não fui eu que analisei, mas que é completamente infundada essa
suspeita que fica no ar. Portanto, eu pedi ao Sr. Vereador que, antes de proferir essas afirmações, que questione os próprios serviços da Câmara sobre o que é que se passa nas tais discrepâncias que o Sr. Vereador encontra entre as ferramentas que utiliza, e que está, obviamente, completamente, tem toda a liberdade de utilizar as ferramentas que entender para poder fazer o seu trabalho, versus aquilo que está registado, porque senão ficamos aqui com nuvens e isto nunca se sabe onde é que chega. Ainda agora recebi um pedido para dizer os números de telefone para quem eu telefonei, quer dizer, isto começa a ser assim uma coisa um bocadinho estranha, mas como certamente todos nós defendemos um regime de Estado de Direito e de liberdade e de democracia, enfim, acho que há aqui situações que não devem ser alimentadas. Portanto, Sr. Vereador, quando tiver essas dúvidas, questione antes de proferir essas mesmas afirmações. Faça favor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Vereadora, pelos esclarecimentos. Eu, antes de mais, queria dizer que não coloco em causa a transparência da Câmara, nunca coloquei em causa. Portanto, isso aí... Ok. Portanto, eu nunca coloquei em causa a transparência da Câmara, não coloquei antes, não estou a colocar agora. Portanto, longe de mim essa ideia. O que eu estou aqui a fazer são alertas em relação às contas das associações. Eu não me baseei, Sr. Presidente, nestes números, eu não me baseei no sistema de informação, eu baseei-me basicamente no relatório e contas que existe e que está publicado no portal da Câmara, relatório e contas da Câmara Municipal de Cascais do ano 2022 e o relatório de contas do Alvidense que existe e também referente ao 2022. O sistema de informação apenas serve para eu transpor para lá os números e depois fazer uma análise. Portanto, também não precisa de grande certificação. Portanto, eu gostaria que ficasse esclarecido que eu não estou a levantar qualquer tipo de suspeita, estou a alertar para que os serviços, precisamente, olhem para estas situações e estão identificadas. Eu identifiquei estas situações. Em relação só à variação também das dotações, eu vejo aqui que houve uma variação de 45%, e eu presumo que a subida de preço, a taxa de inflação não foi de 45%. Por outro lado, também tenho aqui uma associação que sobe 70% e outra que sobe 32%. Muito obrigado. Sr. Vereador, para que não fique dúvidas, eu penso que a Sra. Vereadora explicou isso, ou seja, este ano estamos a viver um ano atípico no que diz respeito aos transportes, porque temos a Jornada Mundial da Juventude que está a absorver grande parte dos transportes, não é em Cascais, é em todo o país, até inclusivamente Espanha. E, portanto, aqui a opção que foi tomada foi passar um serviço que era internalizado, portanto, era a Câmara que prestava esse serviço, passar para terceiros a serem contratados pelas várias associações. Ora, para isso, nós damos o apoio à associação para contratar o serviço de transportes. Portanto, tem aí situações diferentes. Bem como aquilo que estava a referir em relação ao sistema, e aí, permitam-me, porque há aqui muitas matérias que eu não tenho conhecimentos técnicos sobre elas, mas sobre contabilidade tenho algum. E, portanto, eu não sei qual é que é o grau de especialização do tal sistema, e, portanto, é muito provável que a especialização de exercícios não esteja assegurada também pelo próprio sistema. Quando falo em relatório e contas anuais, enfim, se não tiverem essa especialização do exercício, nunca nada bate certo. Portanto, ou seja, estamos a comparar alhos com bugalhos. Portanto, são questões desta natureza que são técnicas e, portanto, também não é nenhum reparo. Deixe-lhe este alerta para que tenha em conta que há questões de ordem até técnica que são necessárias ter em conta nas análises que nós próprios produzimos. Dito isto, penso que estamos em condições de votar e vamos então votar o subponto 9. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com a abstenção do Partido Chega. Passemos agora ao ponto de saúde, solidariedade social e direitos do território. Coloco a discussão. Não havendo intervenções, passo à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto dos recursos humanos. Coloco a discussão. Não havendo intervenções, passo à votação. Quem vota contra,
quem se abstém, aprovado por unanimidade. Gestão do território com 3 subpontos, coloco-os também os 3 à discussão. Não havendo intervenções, passo a votação. Pergunto se podemos votar em conjunto. Tenho a concordância dos partidos. Vamos votar em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E agora a gestão urbanística com um conjunto 8 subpontos, que coloco também os 8 à discussão. Não havendo intervenções, ainda assim arrisco perguntar se podemos votar em conjunto. Tenho a concordância dos partidos. Vamos votar em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passemos agora às atividades económicas, com um subponto, que coloco também a discussão. Não havendo intervenções, passo à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passemos ao ponto de juventude, com 4 subpontos, que coloco também os 4 à discussão. Se houver Dr. João Rodrigues dos Santos, faça favor. Muito obrigado. Aqui em relação ao ponto 26 e 27, que é o apoio às escolas de cidadania, isto basicamente, em relação também ao seu relatório de contas, não existe o relatório de contas, ou pelo menos eu não tive acesso ao 2022. Não digo que não exista o relatório, eu é que não tive acesso nesta fase, sem qualquer problema, mas tive ao 2021 e o relatório está integralmente em castelhano. E, portanto, eu não sei se isto é normal em castelhano, em espanhol. E, portanto, eu não consegui analisar as contas. Os números estão em castelhano, é isso? Eu penso que até é em argentino, mas eu penso que até é argentino, mas e não em espanhol, mas de qualquer das formas os números penso que são não, iguais. As rúbricas estão todas em castelhano, e eu não percebo muito castelhano, e por isso não vou votar favoravelmente a estes pontos, além de que entendo que 150 mil euros para fazermos um mural no atual estado das coisas também acho que é manifestamente exagerado. Muito obrigado. Muito bem. Não, a sua opinião certamente está assente em profundo conhecimento de como é que estas coisas todas se processam. O que lhe posso aduzir é que esse mural vai ter uma participação muito alargada de jovens há mais tempo, ou seja, há aqui uma componente de intergeracionalidade grande, vai ser também com os próprios cidadãos deficientes, vai ser com a comunidade reclusa, quer masculina, quer feminina, em que um grande envolvimento da própria comunidade de Cascais. E será um mural que é em pano, não é em tijolo. Esse foi o erro que eu também comecei por cometer no início, quando me falaram nesse processo, até porque é um mural com cerca de 3 km que irá ser produzido por estes cidadãos que há pouco acabei de referir. E, portanto, enfim, mas a consideração de que é muito, é de cada um. O que lhe posso dizer é que foi tudo muito aferido por nós em termos de estimativa de custos e que se insere ainda abaixo. Bem, insere-se 2 coisas. Uma, em relação ao ponto 26, já houve realização de sessões desta natureza, que engloba alunos da escola pública e da escola privada e que tem tido manifesto sucesso. O segundo, insere-se naquilo que é os valores máximos que nós nos comprometemos em termos de apoio à Jornada Mundial da Juventude, que é até ao limite de 1,5 milhão de euros. Também se pode achar muito, pode-se achar pouco, comparado com outros municípios, podemos ter essa aferição, mas ainda estamos dentro deste patamar que foi considerado como objetivo, como limite até onde nós chegaríamos no apoio à Jornada Mundial da Juventude. Mas é o que lhe posso esclarecer sobre esta matéria. Dito isto, passamos à votação. Vamos votar em separado, penso eu. Subponto 24, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Subponto 25, quem vota contra, quem se abstém,
aprovado por unanimidade. Subponto 26, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com a abstenção do Partido Chega. Ponto 27, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com a abstenção do Partido Chega. Passamos agora ao ambiente, com um subponto, coloco também a discussão. Sr. Vereador, faça favor. Muito obrigado, mais uma vez falar do relatório de contas desta associação. Esta associação foi constituída no dia 17 de março de 2022, passou pouco mais de um ano e recebe aqui um apoio de 50 mil euros. Eu não sei se isto é normal acontecer, uma associação com um ano e tal, não sei se já existe relatório de contas, se não existe, o que é que eles fizeram. Pronto, era isto que eu queria dizer. Muito obrigado. Sra. Vereadora Joana Balsemão. Obrigada, Sr. Presidente. Sim, a associação foi constituída há cerca de 2 anos, vai este ano organizar a sua segunda conferência internacional. No ano passado foi organizada no âmbito da Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, que teve lugar em Lisboa. Este ano vai ser organizada em Cascais. Se for ao website do Instituto Português do Direito do Mar, vai poder constatar que o Conselho Fiscal, a Direção, a Mesa da Assembleia Geral, as parcerias são sólidas. Temos aqui pessoas e entidades de renome internacional. Foi isso que nos atraiu. O que nos atraiu também é o facto de esta conferência trazer alunos de países lusófonos que são alunos da área do direito do mar. Esta verba vai também ser usada para a viagem e alojamento de peritos internacionais. Vamos poder ter em Cascais, durante 15 dias, a troca de conhecimento, a partilha de boas práticas sobre o direito do mar, que é uma área, como sabe, cada vez mais fulcral quando falamos sobre as áreas marítimas que não são abrangidas por nenhuma legislação em concreto, ou quando falamos de países lusófonos que ainda não têm o direito do mar plenamente desenvolvido no que toca às suas áreas de jurisdição marítima, e quando sabemos que estamos num contexto de crise climática, e não só, esta proposta pareceu-nos da maior importância, porque conjuga esta aprendizagem, esta partilha de conhecimento entre peritos de países que já têm este direito relativamente estabilizado, mas que têm que ir mais além das áreas de jurisdição nacional, porque isto é o futuro. Estas áreas de jurisdição nacional têm que ser devidamente protegidas, mas também trazer conhecimento e partilha entre países cujo direito do mar ainda não está plenamente desenvolvido e consolidado. Portanto, foram estas as razões subjacentes ao apoio a esta iniciativa de 15 dias que vai trazer para Cascais todo este pensamento e toda esta evolução. Naturalmente, eu sei que é isto que vai perguntar a seguir, há um relatório que vai ser apresentado posteriormente. Sr. Vereador. Não, é só... A senhora vereadora disse que existia há 2 anos a associação? É a segunda conferência que esta associação vai realizar. Pronto, é só para ficar claro que existe desde o dia 17 de março de 2022. Essa é a data de constituição da associação. Muito obrigado. Mas nada melhor do que o Sr. Vereador, assim como todos os restantes senhores vereadores, serem convidados para participar, porque assim ficarão mais inteirados e, se me permitem este excesso, ficarão ainda mais sensibilizados para o problema que o assunto nos deve merecer. Dito isto, passemos à votação. Quem vota... Espera aí lá, é o subponto 28. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passemos ao ponto de mobilidade, também coloco a discussão, passo a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto de democracia participativa, com 2 subpontos que coloco a discussão. Não havendo intervenções, pergunto se podemos votar em conjunto. Tenho a concordância.
Vamos votar em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passemos à reabilitação urbana com um subponto que coloco também a discussão. Não havendo participação, pergunto quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E passamos agora ao ponto de diversos, só com um subponto que coloco também a discussão, dando a informação de que estamos a pressionar para que já fizemos uma reunião no novo Centro de Saúde de Carcavelos do Conselho Municipal de Saúde e agora faltam os últimos pormenorzinhos, mas estou a pressionar a empresa porque já passou o prazo que tinha de contratual para entregar o edifício. Mas estou a fazer tudo para que, isto conciliado com a própria ARS LVT e com o ACES de Cascais, de ter tudo concluído para inaugurarmos na Semana do Município, que, como sabem, é de 7 a 13 de junho. Dito isto, vamos votar o subponto 33. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passemos agora ao ponto de informações, que tem a ver com a informação da modernização da linha de Cascais, apresentação feita pelas Infraestruturas de Portugal e Comboios de Portugal. Isto é uma matéria que vai dar alguns não, bastantes incómodos, mas que é absolutamente essencial ser concluída e pela qual lutámos durante muito tempo, mas nada melhor do que estarmos informados sobre o prosseguimento dos trabalhos. Dito isto, resta-nos aprovar a minuta da ata número 12 de 9 de maio, nos termos do número 3 do artigo 57 da Lei 75/2013. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Resta-me desejar a todos um bom resto de semana, e especialmente ao Sr. Vereador Alexandre Faria, não só o resto de semana, mas muito em especial o dia de hoje, que celebre com muita alegria e com muita felicidade. Muito obrigado a todos.